Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai olhar um pouco mais para o nosso quintal aqui, falar de lei de diretrizes orçamentárias e daquele relatório que foi apresentado por Danilo Forte, que prevê já um cronograma para o empenho de emendas parlamentares, as emendas que são impositivas, e vamos falar também de outras mudanças na discussão deste ano. Mas eu preciso olhar um pouquinho agora para fora e falar de Venezuela, porque os Estados Unidos anunciaram há pouco exercícios militares na Guiana em meio à alta tensão com a Venezuela. Nós contamos aqui para nossa audiência, nesta quarta-feira, o recado que Maduro estava mandando para os Estados Unidos e principalmente depois daquela divulgação do mapa em que ele já coloca a área de Essequibo anexada à Venezuela e que ele disse que iria distribuir às escolas, universidades e a todo o país. Bom, e mandou um recado direto para os Estados Unidos. Fora daqui, deixem que eu e a Guiana resolvemos as nossas questões. Os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com isso e anunciaram há pouco, então, exercícios militares ali no território da Guiana. Como é que você vê essa movimentação, hein, Gustavo Segré? Um perigo, Evandro. Por quê? Porque na Guiana, como nós resolvemos chamar, tem exploração de petróleo americano e exploração de petróleo chinês. E quando os militares americanos, em defesa do patrimônio americano, como claramente é, se tem cidadão americano em perigo, se tem patrimônio americano em perigo, os Estados Unidos participa, aciona, se mexe. A pergunta é o que fará a China em relação a isso, porque estamos falando de uma nova abertura, de um frente novo, em que, lembremos, a Ucrânia e a Rússia levou mais de 100 bilhões de dólares por parte dos Estados Unidos. Agora tem Israel e Hamas. E agora abriria um novo foco, que é a Guiana com a Venezuela. O Mercosul pretende, segundo uma proposta do presidente Lula, largar um comunicado. Não me parece que tenha muito efeito, como também não tem os do Conselho de Segurança da ONU. Sim, nós vamos discutir isso aqui hoje ainda. Não deixa de ser alguma, então deixamos aí para depois esse assunto. Sim, a gente vai voltar e falar um pouquinho de Mercosul e dessa tentativa do presidente Lula de colocar o Mercosul num posicionamento contra a escalada desse conflito. E você vê já uma escalada com os Estados Unidos dizendo, opa, estamos circulando aqui, hein, Luiz Felipe Dávila? Com certeza, já é um sinal amarelo. Assim, ó, nós vamos nos movimentar, não vamos deixar o Maduro fazer a palhaçada que ele quer fazer, entendeu? Então isso já é um primeiro sinal muito sério dos Estados Unidos dizendo que sim, vão defender. E aí tem uma coisa, Segré, que diferencia a China dos Estados Unidos aqui, que os países têm aí uma certa noção de o que chama-se em política externa de esferas de influência. A América é a esfera de influência americana. Da mesma forma que a Ásia é esfera de influência chinesa. Então, assim, são áreas que, assim, a China não vai arriscar se indispor com a Venezuela por causa da Guiana. Mas os Estados Unidos, como está na esfera de influência aqui, tem uma companhia, como você disse, americana explorando petróleo, certamente não vai deixar o Maduro dar um tapetão e levar metade das 70% da Guiana. Isso não vai acontecer. Mas o ponto fundamental ainda é que ainda há espaço para o Brasil ter um papel relevante nesse episódio. Agora, o Lula precisa pendurar o chapéu de militante de esquerda, de amigo do Maduro, e agir como um estadista que quer preservar o status quo e a integridade territorial. Inclusive porque, se tiver uma guerra, Lula vai ter que autorizar as tropas passarem por Roraima. E vai deixar? Então, assim, é fundamental, ainda há espaço para o Brasil ocupar esse papel, mas tem que deixar a diplomacia militante de esquerda de lado. Essa resposta dos Estados Unidos vem também depois de uma mensagem, que foi emitida pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro sobre a ordem para que a PDVSA já pudesse conduzir alguns estudos para a retirada de petróleo ali naquela área de Essequibo, que sequer foi anexada, É uma área que pertence à Guiana e a gente precisa deixar isso muito claro mesmo diante de um plebiscito que, segundo a Venezuela, teve uma maioria aprovando sim a anexação. Mas até aí, qualquer país pode fazer um plebiscito sem diretamente negociar com o país que é quem detém o território até então, Alan Gani. Aliás, um plebiscito numa ditadura é brincadeira. É claro que o resultado vai dar exatamente o que eles querem. Agora, Evandro, por muito menos, os Estados Unidos se meteram no conflito entre Rússia e Ucrânia. Detalhe que, historicamente, aquilo não é uma zona de influência norte-americana. Zona de influência norte-americana é o Nordeste Asiático, é o Oriente Médio por conta do petróleo. Como bem falou Dávila, América
e Europa Ocidental. Então, evidentemente que os Estados Unidos não vão deixar isso escalar por uma simples razão. Primeiro, porque geopoliticamente é natural, né? A América é muito próxima dos Estados Unidos. E segundo, porque ali tem um Oriente Médio de petróleo. Esse é o ponto. Os Estados Unidos não vai deixar isso na mão de venezuelano. Tem empresa de petróleo ali e a China também vai entender que não é uma boa para eles, né, comprarem essa briga lá. Da mesma maneira, né, que muitas vezes os Estados Unidos, para os americanos, também não é muito interessante escalar alguns conflitos em áreas de influência da China, porque começa a ficar muito complicado para os Estados Unidos. Então, é meio que nesse tabuleiro geopolítico, cada um tem a sua área de influência. Goste ou não, certo ou errado, mas é assim que funciona. Os países que são superpotências econômicas e militares, eles acabam tendo influência sobre os demais países, né? Quando você faz fronteira com uma superpotência econômica e militar, não adianta. No mundo real, a tua soberania ela já está limitada. Agora, Piperno, eu vi que você discordou aqui do Dávila quando ele falava que o presidente Lula ainda não assumiu o papel que deveria em relação a esse conflito. Por quê? Bom, eu já trouxe aqui manifestações que começaram a ocorrer ainda em novembro, na metade de novembro, e que foram, inclusive, bastante divulgadas lá pela imprensa do país em questão, aí a Guiana, né? Manifestações do presidente Ali, inclusive hoje, hoje, né? Deu entrevista e falou do forte apoio que ele tem recebido do Brasil, que, inclusive, já mandou militares para lá. O Brasil já mandou o Celso Amorim para falar para o Maduro, sossega. O presidente Lula já se manifestou várias vezes, inclusive agora na COP, falamos disso aqui outro dia. Falou ontem dessa história de envolver o Mercosul e outros organismos aqui da América Latina. Então, me parece que não há muita dúvida em relação à posição do Brasil. Agora, é evidente que em rede social, hoje mesmo alguém manda um comentário, mas vai invadir, enfim, a Venezuela vai invadir, ainda vai passar pelo Brasil. Aí você olha o mapa, o caminho para eles, inclusive, seria a reserva Raposa do Sol. Lá e tal. Olha que coisa fantástica. E quem sabe pedindo até autorização para os indígenas que habitam, enfim, a região. Então, é claro que há muito delírio nisso. A posição do Brasil está muito clara. Agora, em relação aos Estados Unidos, concordo, é a esfera de influência deles, é muito diferente do que aconteceu na Ucrânia, porque lá os Estados Unidos se envolveram mais tarde, mandando recursos, mandando dinheiro, mas não mandou, por exemplo, militares, não foi fazer exercícios militares lá, porque é uma outra zona de influência. Mas aqui eles vão, como eu disse ontem, há petroleiras americanas. Ora, ele acha que algum governante americano vai largar ao relento uma petroleira americana num negócio de bilhões de dólares? Nas mãos da Venezuela ainda. Agora, 4h30 o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas a gente continua ao vivo. Vai lá, Pedro. Fala. Não, eu ia dizer, Piperno, na verdade, concordo contigo, Piperno. Rússia e Ucrânia. Isso é perigoso. Já começou. Mas Rússia e Ucrânia, na verdade, os Estados Unidos, antes mesmo de eclodir o conflito, eles já estavam envolvidos, patrocinando uma entrada da Ucrânia na OTAN. Tanto é que o ministro de Relações Exteriores, em 2008, falou: se os Estados Unidos continuarem insistindo com isso, eles vão cruzar uma linha vermelha. Quer dizer, era uma reação previsível. Donald Trump até entendeu e falou: opa, isso aí não é nossa zona de influência, não vou me meter nisso porque pode escalar o conflito na região, né? Mas concordo contigo, Piperno, é exatamente isso aí que você fala. Eu não concordo com o Piperno. Por quê? Não, e não concordo na questão da posição do Brasil e do presidente Lula. Não tem sido uma posição categórica. Uma posição categórica pelo menos. Não. Para o presidente Lula o livro Resolva Conflitos, beba cerveja, porque propôs a bebida de cerveja entre a Ucrânia e a Rússia. Não falou isso aqui. Não, falou. Lógico, não. No caso da Guiana, não. Não, mas falou na época... Pelo menos 5, 6 vezes. Mas você não acha que é meio diminuir o nível da discussão, propor terminar uma guerra bebendo cerveja? Não, estou falando aqui da Guiana. Mas nesse caso em particular, ele não tomou uma determinação. Não precisa do Mercosul para dar essa informação. Mas ele falou, Brasil é categórico. Não aceitamos. Maduro, que você entre nesse conflito. Isso é categórico. O resto é
é mais ou menos, vamos ver, somos amigos, estamos propondo, desejamos a paz. Ele falou claramente o seguinte, olha, o Brasil apoia a Guiana porque esse é um tema que já foi decidido 2 vezes em cortes internacionais. Eu vou buscar isso, não vi que ele seja tão categórico contra o Maduro. Apoiamos a Guiana, tá, mas e o Maduro? Maduro, sossega. Pô, ele fez o referendo, então o Celso Amorim não falou o idioma do Maduro ou não respeitou nada? Se o Maduro quiser ou não fazer o referendo para público interno, problema dele. Agora, em relação a tomar uma atitude que ultrapasse as fronteiras dele, o Brasil se manifestou algumas vezes e o presidente disse 2 vezes só no domingo. Olha, o Brasil respeita os tratados que são de 1899 e de 1966.